Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui na 23ª Convenção Nacional da ABA e é com grande satisfação que eu trago as minhas colegas para falar um pouco das suas respectivas áreas de conhecimento. É um dia extremamente valioso para nós, que somos membros associados da Brasileira de Advogados, e temos aqui a oportunidade de hoje estar com a doutora Michele Barreto, doutora Daniele de Rezende. Muito boa noite, colegas. É um prazer tê-las aqui conosco no nosso podcast da ABA. Como vocês estão? É uma honra, é uma alegria muito grande estar presente representando a Seccional Mato Grosso do Sul na 23ª Convenção da ABA. Quais são as suas expectativas para o dia de amanhã da nossa convenção, Daniele? Aumentar as parcerias, conhecer novos colegas, como a gente está de longe, a gente só conhece esses advogados por rede social. Então, hoje a gente conseguiu encontrar bastante colegas que a gente só tinha esse contato de Instagram. Então, hoje a gente conseguiu conhecer pessoalmente, trocar umas ideias. Então, amanhã a gente espera continuar esse contato aí com os colegas. Conheça as nossas redes sociais, conheça o trabalho da Associação Brasileira de Advogados. É uma grande oportunidade de interação, isso que a doutora Daniele mencionou aqui, porque nós conseguimos conhecer as pessoas que oportunamente tivemos a presença na internet, não é? A doutora Michele, por exemplo, fizemos um primeiro evento juntas, logo no início das nossas respectivas comissões sobre previdenciário, e tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, em várias outras oportunidades, de dividir as exposições, os palcos, vamos colocar assim, de maneira mais dinâmica, e trocar grandes experiências. Doutora Daniele de Rezende é membro da Comissão Nacional da Mulher, especialista em Libras e Direito Médico Criminal, correto? Correto. Fala um pouquinho da sua trajetória para que as pessoas possam conhecer um pouco do seu trabalho. Eu sou tradutora e intérprete de língua de sinais, professora de Libras e advogada. Mas antes de eu ser advogada, eu já era tradutora e intérprete de Libras. Então, quando eu comecei a minha vida no direito, quando eu comecei a fazer a faculdade de direito, era um questionamento muito grande por parte da comunidade surda se eu abandonaria a Libras. Ah, você vai virar advogada e não vai querer mais ser tradutora e intérprete. Ah, você vai virar advogada e não vai mais querer representar a comunidade. E eu sempre dava uma resposta no sentido contrário. Eu falava, não, eu vou virar advogada para representar a comunidade, para trazer representatividade para vocês. Então, a gente percebe que existe uma grande necessidade da língua de sinais dentro da advocacia. Então, a gente vem para trazer para tentar preencher essa lacuna sistemacional que a gente tem para organizar aí a comunicação da comunidade dentro das questões processuais. É interessante você trazer essa questão, porque existe, salvo o melhor juízo, você me corrija se eu estiver enganado, uma lei que reconhece a língua de sinais como a principal forma de comunicação, a comunicação oficial dessa comunidade, da comunidade surda. E eu queria que você trouxesse para nós um pouco no escopo do próprio direito, no escopo jurídico, os pontos positivos e os pontos negativos, pontos de falha, aqueles que você identifica como poderiam ser como pontos de melhoria nessa dinamização do direito, especificamente na tua área de atuação. Quando a gente fala de pontos de falha nessa comunicação entre advogado e comunidade surda, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é por que não tem a disciplina de Libras dentro do curso de Direito. Porque a lei da Libras, ela traz que é uma obrigação que tenha a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura. Só que direito é bacharelado. Sim. Então, a gente não tem a disciplina de Libras. Então, a pessoa, ela acaba que ela não tem nem contato com a língua de sinais. Então, eu sempre digo que a minha função ali é plantar a sementinha da acessibilidade. É fazer a pessoa pensar, poxa, mas eu podia fazer um curso de Libras para eu conseguir atender o meu cliente de uma maneira mais completa. Porque eu nunca sei quando eu vou ter ou eu não vou ter um cliente surdo que precise da língua de sinais. Então, quando eu não tenho a língua de sinais como disciplina do curso de Direito, eu nem oportunizo a sementinha da acessibilidade para aquela pessoa. Ela não tem contato, então ela não sabe como é. Então, quando a gente tem esse primeiro contato com a língua, a gente tem casos que a pessoa se apaixona pela língua de sinais. Então, ela tem aquele primeiro contato, ela fala, poxa, a partir desse primeiro contato, daquele um semestre que tem na faculdade, eu vou procurar um curso completo. Então, o primeiro ponto de falha que a gente tem aí é que a gente não tem a língua de sinais como disciplina do curso de Direito. Interessante você trazer isso, porque eu fiz especialização em Direito Militar e eu tive a oportunidade de aprender. E é extremamente complexo.
Vamos colocar aqui, para quem esteja nos assistindo, porque você é especialista na matéria, é extremamente complexo e necessário. Considero também indispensável. E já pegando um gancho dessa tua consideração, as pessoas que procuram, que necessitam dessa acessibilidade, como é que é essa busca de um profissional que tem essa capacitação? Porque a gente não vê muitos profissionais que têm essa capacitação no direito. Como é que eles chegam até você? Como é que você consegue alcançar esse público? Esse público acabou chegando para mim pela minha trajetória já dentro da língua de sinais. Então, eles já me conheciam como tradutora e intérprete. Então, quando eu comecei a atuar no direito, que a gente volta novamente para a questão da rede social, e a gente coloca ali, sou advogada, eles já fazem o link. Poxa, tem uma tradutora e intérprete que é advogada. Só que o meu TCC foi na área da surdez. A única certeza que eu tinha quando eu entrei no direito eu preciso fazer um TCC. Eu sei que em algum momento da vida vai sair um TCC aqui. E eu já entrei no curso de direito com a certeza de que eu queria fazer um TCC na área da surdez. Então, quando eu comecei a fazer o meu TCC, eu falei, vou fazer uma busca de quantos advogados que têm algum conhecimento em língua de sinais tem na minha seccional. E aí foi aquele momento que a gente toma um susto que o presidente vira e fala, não temos. Não temos advogados com curso de Libras. Então, assim, hoje eles buscam aquilo ali como uma forma de eu só tenho ela. Eu preciso que ela esteja ali, porque... Então, eu comecei a entender o desespero deles no sentido de você vai largar a língua de sinais quando você virar advogado? Por quê? Porque eles precisavam de ter alguém que representasse. Alguém que tivesse conhecimento na língua para garantir com efetividade a comunicação, a compreensão processual. Então, às vezes, eles nem me querem como advogado, eles já têm um processo que está em tramitação com outro advogado, mas eles querem que eu faça a tradução e interpretação em Libras da audiência. Eles querem que eu faça a tradução e interpretação em Libras de uma oitiva, porque eu tenho conhecimento dos termos técnicos. Então, tem toda essa questão. Então, como você disse, a Libras é complexa. Sim, então a gente tem termos técnicos e esses sinais são extremamente técnicos também. Sim. Então, como a gente tem o conhecimento, a gente entende o que está sendo falado ali pelo advogado, porque a gente tem ali a linguagem jurídica, para mim é mais fácil fazer essa interpretação para que ele consiga ter acesso à informação completa. Esse grau de expertise é extremamente importante, porque você consegue trazer para além da acessibilidade para essas pessoas também um tratamento mais humanizado. E quando eles carecem de profissionais que tenham esses níveis de capacitação, com certeza eles se sentem desguarnecidos. Vamos colocar assim, e que bom que você tem a oportunidade de desenvolver esse trabalho. Agora eu queria que você fizesse uma consideração a respeito do direito médico criminal, que você disse também é especialista no assunto, e qual é a principal demanda que você atua nessa seara? A questão do direito médico foi uma escolha também pensando na comunidade. Sim. Porque quando eu penso nas áreas de vulnerabilidade da comunidade surda, a saúde é o que mais grita. É onde eu tenho a pessoa surda mais vulnerável. Por quê? Porque se eu atendo uma pessoa surda, sou um médico de plantão, eu recebi um surdo no meu plantão, eu não tenho nenhum conhecimento de língua de sinais. Como que eu vou saber se aquele paciente tem alergia a alguma medicação? Então, nesse sentido, quando eu falo ali da língua de sinais, a ausência da língua de sinais nesse contexto, ela tira uma vida. É plenamente possível perder uma vida por falta de comunicação acessível. Então, eu vi aquilo ali como uma questão muito vulnerável para eles. Então, eles tinham muitas questões médicas porque não conseguiam acesso. Então, eu falei, poxa, para onde que eu vou para eu conseguir representar a comunidade com verdade? Para eu conseguir trazer a necessidade deles para a luz. Então, o direito médico é onde eu consegui trazer mais para eles e conseguir representar com qualidade. Então, a gente tem muitas demandas no escritório referentes à questão da saúde, porque falta acessibilidade. E engraçado você falar sobre isso, Daniele, porque nós vemos diversas situações, inclusive, que levam a óbito de pessoas que não possuem a deficiência, que muitas das vezes não conseguem sequer identificar que possuem alergia a determinado medicamento. Você imagine uma situação como essa, onde esse nível de acessibilidade é remoto e muitas das vezes inexistente, no serviço público, principalmente, não estou falando nem de grandes hospitais, nesse aspecto, onde não é possível identificar se determinado medicamento pode causar uma alergia, um óbito, uma obstrução da glote, enfim. Então, é uma área muito específica. Eu parabenizo a você pela sua atuação, eu acho extremamente importante a gente dar valor, viver com valor e propósito, fazendo aquilo que nos preenche, principalmente porque você veio das Libras
primeiro e depois capacitou, se formou como advogada e hoje pode atuar em defesa dessa classe aparentemente menos favorecida, mas que tem você aí para defender os interesses deles. Eu conversei com a doutora Daniele de Rezende, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por acrescentar extremo valor, e principalmente aqui a nossa associação, que tem como valor principal esse tratamento humanizado de capacitação do advogado. Eu agora vou conversar um pouco da doutora Michele Barreto, minha querida Michele Barreto. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, é um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Fabiane. A doutora Fabiane já parceira, né? É já verdade. de longa data, vários projetos juntos, congressos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço imensamente. A doutora Michele Barreto é presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Ela é doutora em Direito Previdenciário. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a conexão entre o direito previdenciário e o direito do trabalho. Na verdade, eu atuo muito nessa área de acidente de trabalho e é quase impossível tratar do direito previdenciário voltado, né, ao acidente de trabalho e não atender, então, essa demanda relacionada ao acidente de trabalho. Por quê? Porque tanto a esfera trabalhista quanto a esfera previdenciária, esse trabalhador, né, ele precisa dessa visão em relação aos seus direitos, se teria, se não teria, porque às vezes é um acidente de trabalho configurado, aquele de amputação, de dedo, de braço, ou mesmo uma máquina, né, que deu defeito, que já é uma coisa mais simples, né, que já se caracteriza automaticamente como acidente de trabalho. Ele vai, né, ficar afastado inicialmente pelo INSS e, claro que se for amputação, vai ficar com lesão permanente, aí vai se verificar o tipo de trabalho que essa pessoa vai dar continuidade. Se for uma lesão permanente, mas que permita, né, que ele continue trabalhando dependendo da função específica que ele atua, por exemplo, ele teve uma amputação do pé, mas ele trabalha com as mãos, né? Ele teve, ele teve uma perda de audição, mas ele acaba ficando interno dentro do escritório. Então, tudo depende da sua função. Na verdade, as pessoas confundem muito essa incapacidade sendo total ou permanente, olhando para essa pessoa e somente através de uma perícia. Mas, na verdade, isso vai ser analisado através da sua função técnica e até mesmo através da sua reinserção no mercado de trabalho. Ela ficou incapacitada para essa função. mas não é uma incapacidade tão significativa. Mas ele não sabe fazer outra coisa e não tem outra formação. Aí já tem, às vezes, uma idade avançada, né? Não possui qualificação técnica e não possui, talvez, um grau de escolaridade, né, maior. Então, nesses casos, a gente consegue atuar até para conseguir uma aposentadoria por invalidez, né? Apesar de que, em âmbito jurídico, hoje em dia, a aposentadoria por incapacidade permanente, né, acaba não sendo tão vantajosa. Sim. Porque está com uma alíquota de 60%. E a incapacidade temporária está com uma alíquota de 81%. Então, tem que ver se é negócio ou se não é negócio, hoje em dia, em relação à finança, né? E o aspecto daí direcionado ao direito do trabalho, nós temos no acidente de trabalho tanto essa situação de retorno, né, ao trabalho ou não, o acompanhamento, né, de uma possível readaptação ao trabalho. Muitas vezes, né, o médico da empresa às vezes não quer readaptar, quer tentar forçar para ficar na mesma função, porque tem implicação nos fatores, né, de acidente de trabalho propriamente dito, se não for aquele acidente de trabalho com CAT. Sim. Então eles dão uma forçadinha no começo, mas a gente, né, à medida que vai litigando já faz esse pedido. Tem aquelas situações de LER, DORT, tendinite, bursite e até mesmo as perdas auditivas, né? Aí hoje em dia tem as discussões se os EPIs vão elidem ou não elidem, né, essa redução da capacidade laborativa. Então tem muita discussão que ela corre juntinha com o direito do trabalho e o direito previdenciário, porque à medida que eu utilizo esse PPP para discutir lá na esfera trabalhista qual é a função específica, exatamente as atuações, eu também vou utilizar esse PPP lá na esfera previdenciária para essa mesma descrição, para ver os fatores, né, de implicação numa aposentadoria especial,
E na maioria das vezes a gente ainda tem uma dificuldade na prática de que esse PPP ainda não está totalmente preenchido de forma correta. Então muitas vezes a gente, além de ter que litigar com a situação, né, ali delicada da pessoa que está ali se passando, às vezes tem que se pedir uma retificação desse PPP para poder habilitar lá, né, na área previdenciária, para uma possível daqui a pouco aposentadoria especial. Então, assim, tem muitos pontos de encontro. Não só acidente Muitos de trabalho... pontos convergentes do direito previdenciário com o direito de trabalho. Sim, e daí não só nessa parte direcionada somente a acidente, mas nós temos também a aplicação, por exemplo, de reconhecimentos de vínculo de trabalho, que também é realizado em relação à Justiça do Trabalho, que se oferece também nessas aposentadorias. E fora que é uma venda casada lícita, né? Sim. Então, para a área do direito, os profissionais ele tem uma lucratividade muito maior, porque são 2 processos direcionados. Dependendo do tipo de acidente de trabalho que essa pessoa sofre, ela vai ter uma remuneração significativa com relação a essas indenizatórias trabalhistas. E na área previdenciária, desse auxílio acidente, né? Hoje, como nós temos a possibilidade de pedir isso de forma até mesmo, por exemplo, naquela situação de perda de audição, né? Sim. Não precisa se afastar do trabalho, senão é uma situação que está condicionando a função atual dela. Então, eu posso pedir direto o auxílio acidente, ainda está só na plataforma do SAGE, que é a plataforma do advogado, ainda não está aberto no meu INSS, mas já tem projeto para abrir direto esse link no INSS, mas por enquanto só o advogado consegue fazer esse pedido específico. Mas, de qualquer forma, esse trabalho que está sendo feito nas 2 esferas, ele implica, eu acho que positivamente, para o profissional da área do direito, financeiramente falando, e automaticamente para o trabalhador, que consegue se sentir guarnecido, consegue se sentir bem atendido, né? E em relação ao auxílio acidente, a gente tem que se calcular proveito econômico hoje em dia, né? Porque como ele está sendo um pouco mais rápido, na grande maioria das vezes, para aquele acidente já caracterizado, Sim. Então, se for trabalhar só pelo retroativo, às vezes em 3 meses esse benefício já é concedido, enquanto é um benefício que a pessoa vai receber até o dia da sua aposentadoria. Então, tem que se trabalhar já com um custo fixo, para que também não se perca esse lucro do advogado de vista, porque a celeridade ela é excelente para todo mundo, para o advogado, para o trabalhador, mas aí a gente não pode perder de vista o nosso trabalho também, né? Que tem que ser valorizado à altura. Eu queria te fazer uma pergunta para nós encerrarmos o nosso podcast. No escopo dessa temática que você trouxe, qual o principal desafio no Poder Judiciário, depois que você foge do âmbito administrativo, ou que eventualmente não tenha conseguido obter o êxito que gostaria, em razão de tudo que você trouxe? As provas que você precisa produzir, muitas das vezes a falta de entendimento do próprio Poder Judiciário, a gente vê que muitas das ações são julgadas a esmo, muito embora você tenha dito algo que eu aplaudi na sua exposição, na sua palestra, realmente o TRF4 tem as melhores decisões do país. Posso falar com propriedade, porque são as melhores decisões, inclusive, para o direito militar, são do TRF4, quase que não sai. As mais humanizadas, as mais voltadas a essa questão do discernimento, da compreensão da situação humana, daquele que está vivenciando, atravessando aquele problema. A gente fala muito do direito militar médico também, das pessoas que precisam de... Não existe o Instituto da Readaptação no militarismo, mas das pessoas que ficam doentes, que precisam dessa assistência, que é um direito social, que é previsto na Constituição, mas que muitas das vezes são tratadas como a margem da sociedade. E a gente não vê diferença nenhuma no RGPS, isso acontece com muita frequência. Dentro da tua experiência, que eu sei que é muito vasta, qual é o principal ponto crítico que você vê ainda hoje, principalmente no direito previdenciário, para entendimento daqueles que julgam as causas nas percepções de situações afetas aos acidentes? A gente fica muito, muito atrelado às perícias. A grande parte dos médicos peritos, e assim, não estou nem criticando, porque tem clínicos gerais que são ótimos, né? Mas, infelizmente, algumas situações direcionadas a problemas de saúde precisam de um especialista. Porque senão essa decisão, esse parecer, ele não fica fidedigno. Sim. Né? Então, eu acho que um dos problemas do judiciário hoje, eles fundamentam isso. Eu estou saindo agora de uma presidência da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB de Santa Catarina, e a gente fazia, então, reuniões rotineiras, né, com tanto o Judiciário quanto o INSS,
E comentamos, né, reiteradamente isso, a necessidade desse especialista. Só que eles dizem que os médicos especialistas geralmente são mais caros, né? Naturalmente. Então, né, e não se disponibilizam teoricamente, mas eu imagino que não se disponibilizam pelos valores que eles gostariam de pagar. Então, em virtude disso, eles pacificaram o entendimento e não deixam tanta abertura para discussão, que seria o clínico geral. Aí você tem que fazer esse pedido específico e muitas vezes o que está acontecendo, eles estão condicionando esse pedido específico de especialista ao pagamento da parte. Só que daí o que acontece? A maioria dos clientes estão sem renda. Não tem recurso nem para levar um assistente técnico, muito menos, não é? Nem a gente acaba tentando conseguir através do preenchimento do laudo cima, de postinho de saúde, muitas vezes. Exatamente. Então, assim, a gente já tem essa precariedade na base, a gente já faz milagre com a que a gente tem. Então, assim, aí forçar a pessoa que não tem condição já de pagar de um assistente técnico, pagar o perito, né? Vai ser muito complicado disso acontecer. A gente passou uma fase ali pós-pandemia em que eles estavam exigindo que as partes pagassem os peritos, porque estava numa briga ali que o judiciário estava tendo de pagar esses peritos e os meus processos ficaram parados. Imagina. Porque as partes não têm essa condição. E o que vai se fazer? Infelizmente, acaba causando um engessamento, um prejuízo à parte, que é hipossuficiente, não tem a menor condição de arcar com esse custo. Você trouxe uma questão muito interessante, Michele. Eu tive um caso, tá em andamento, inclusive, que 4 peritos rejeitaram fazer a perícia desse meu cliente. Foi licenciado arbitrariamente pela força, com um problema grave, foi feito atestado de origem, enfim, uma série de considerações. Foi acompanhado pelos médicos da força, mas os 4 peritos que foram eleitos para fazer a perícia dele, para realizar, recusaram, não posso, justamente por causa disso, os honorários muito baixos, obviamente, mas com o objetivo de cumprir a função social, ali estão, porque se voluntariaram para tal, nenhum deles é obrigado a ali estar, não é isso? Mas eles colocam, às vezes, elegem honorários muito altos, exemplo do que você mesma trouxe, a parte não tem a menor condição de pagar, muitas das vezes, o militar, por exemplo, que é licenciado, qual a renda que ele tem, não é verdade? Então, assim, é um ponto muito importante que você trouxe. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui também, viu? A contribuir sobremaneira. Michele é uma profissional extremamente capacitada, professora, doutora, e tem uma experiência, assim, de uma dimensão muito grande e pode contribuir sobremaneira aí para o desenvolvimento do direito previdenciário do nosso país, inclusive. Michele, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com as minhas 2 colegas aqui no nosso podcast da ABA. Sou Fabiane Andrade, coordenadora do ABAcast, presidente da Comissão Nacional de Direito Militar da ABA. Muito boa noite. Até breve.